Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo em física. Na aula passada nós conversamos sobre os movimentos circulares, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as grandezas escalares vetoriais, aula 15 e 16 do setor A. Então abram suas apostilas na página 153, ok? Vamos começar então. Então, página 153, aula 15 e 16, grandezas escalares e vetoriais. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a adição vetorial também. Quando eu trabalho com valores, eu tenho as grandezas escalares e vetoriais. A gente já utilizou as grandezas escalares antes, tá? Então, quando a gente tem uma grandeza escalar, a gente conhece a intensidade dela. É uma intensidade e tem uma unidade. E apenas isso eu utilizo para definir ela, tá? Então, eu estou aqui, passou-se 1 minuto de aula. Vamos lá, outro exemplo. Eu tenho aqui a temperatura hoje está de 15 graus Celsius. Eu tenho um valor e eu tenho uma unidade. Isso aqui define já esse valor aqui, tá? Essa grandeza. Massa também, tá? A gente tem como exemplos de grandezas escalares o tempo, a temperatura, massa, volume, né? A professora tem aqui 50 quilos de massa. Claro que não é, né? Mas, enfim, isso define. Então, eu tenho uma grandeza e eu tenho uma unidade ali. Porém, uma grandeza vetorial, ela não pode ser definida somente por essa intensidade e essa unidade de medida. Uma grandeza vetorial, ela tem outras informações que são necessárias. Por exemplo, a partir do momento que eu falo aqui que eu andei 100 metros. Beleza, professora. Para onde? Você foi na horizontal ou na vertical? Você subiu 100 metros, você desceu 100 metros, você foi para frente, você foi para a direita, você foi para a esquerda. Então, nós temos algumas informações que são mais necessárias aí. Então, as grandezas vetoriais, aí na sua apostila ela fala que ela fica determinada pela intensidade acompanhada de uma orientação especial. Ou seja, eu tenho a intensidade, eu tenho a direção e eu tenho o sentido dessa grandeza. O que seria uma direção e sentido? Então, uma reta, ela define uma direção. Então, eu posso ter aqui, quando a gente fala de direção, posso falar de vertical e horizontal. Eu andei aqui tem a horizontal. E o que seria o sentido, professora, nessa horizontal aqui? Eu tenho sentido para a direita e sentido para a esquerda. Eu tenho uma direção vertical. O sentido foi para cima ou foi para baixo, professora? Então, cada direção ela vai ter dois possíveis sentidos, tá? Então, uma reta vertical ela vai ter para cima e para baixo. Uma reta horizontal tem para a direita e para a esquerda, tá? Tô falando que tem na diagonal. Então, você tem esses exemplos aí na sua apostila, mostrando a direção e o sentido. Então, observem aqui que o A, você tem uma reta definindo uma direção. Na B, você tem várias retas paralelas, todas essas retas paralelas, elas estão na mesma direção. Então, pensa, eu tenho aqui várias retas na horizontal. E o sentido delas, professora? Aqui, a gente, no C, você vê, então, que as duas retas, embora elas estejam na mesma direção, o sentido delas é oposto, elas têm sentidos opostos aí, tá? Então, quando a gente tem essa grandeza vetorial, tá? Lembrando, as grandezas escalares a gente tem um valor, uma unidade de medida, uma intensidade, uma unidade de medida, 50 quilos, 100 quilos, pronto, acabou aí, tá? Então, na grandeza vetorial, a gente tem a intensidade, direção e sentido. Por isso que a gente utiliza esse símbolo aqui, deixa eu só mudar o ponteiro. Nós utilizamos, quando estamos falando então de grandezas vetoriais, este símbolo aqui em cima, tá? Então, observa, quando tem um deslocamento,
coloco ali um valor de 100, né? Eu tenho um deslocamento D, é um número acompanhado por uma unidade, tá? Então, a gente precisa colocar a intensidade, a direção e o sentido. Então, quando a gente tem grandezas vetoriais, a gente vai representar, seja lá por qual a sua letra ali grega, latina, não importa a letra que a gente está utilizando, a gente coloca essa setinha aqui em cima demonstrando que ela é vetorial, tá? Então, observem aqui. Aqui ele mostra que todos os deslocamentos, né, mesmo tendo a intensidade de 3 metros, eles podem variar. Ou seja, pode ter sido no eixo X, no eixo Y, então vamos pensar aqui vertical e horizontal, para cima, para baixo, eles têm direções e sentidos diferentes. Mas para representar isso, eu coloquei aqui o D com o símbolo aqui em cima. Lembrando que essas tabelas você tem na sua apostila de livro-texto, tá, pessoal? Então, observem aqui novamente, tá? Eu tenho 4 deslocamentos e eu estou mostrando, e todos eles têm intensidades iguais. Observe que essas setinhas aqui, se você contar, todas elas têm o tamanho de 3 quadriculados. Seriam 3 metros aqui, tá? Então, quando eu falo de deslocamento, observa que o meu D é o D sem a setinha em cima, ou seja, não estou falando da grandeza vetorial, estou falando do valor, tá? Então, a intensidade de deslocamento para essas 4 grandezas aqui, para esses quatro casos, eles tiveram a mesma intensidade, tá? Os 4 andaram 3 metros, tudo bem? Porém, a partir do momento que eu coloco aqui, e eu estou falando da grandeza vetorial, todos eles são diferentes. Eles podem ter a mesma intensidade e eles podem coincidir na direção, mas o sentido é oposto. Por exemplo, se eu coloco aqui essa primeira seta que é o D, tá? Com o D1 e o D3. Todos eles têm a mesma direção, ou seja, eles estão na vertical. Porém, não coincide. Agora, se eu colocar aqui esse D e esse D3, olha só, professora, os dois têm a mesma intensidade, os dois têm a mesma direção aqui na vertical e eles têm o mesmo sentido. Então, somente o D vai ser igual a D3, quando eu estou falando de vetorial, tá? Os outros, então, vão ser diferentes, não estão coincidindo. Então, aqui eu coloquei essa imagem para mostrar quando eu tenho essas grandezas aqui e eu vou representando essa grandeza pelo tamanho dela. O tamanho da seta vai mostrar a intensidade dessa grandeza, tá? Nós podemos somar essas grandezas, tá? Aqui no caso, quando eu somo esse verde com esse azul, eu vou ter o equivalente a esse vermelho. E eu posso fazer a subtração aqui, se eu faço essa grandeza menos a outra, né? Vai ter o vermelho aqui. Então, eu consigo fazer a soma de vetores ou a subtração entre eles. Aqui, ele colocou algumas observações na sua apostila, que quando eu coloco esse símbolo, mostrando aqui que ele é vetorial, eu não posso somente igualar ele a um número, tá? Aqui está mostrando que ele é vetorial. Eu não posso simplesmente igualar um número. D1 igual a 5. Não, você precisa do número, da direção e do sentido, tá? O módulo da intensidade, direção e sentido. Quando eu coloco sem esse símbolo que demonstra que é vetorial, eu consigo então igualar ele a um número e uma unidade, seja ele 5 metros ou 10 metros. Ou seja, o que isso implica? Que quando eu coloco dessas duas maneiras, mostrando que um é escalar e o outro é vetorial, ele tem um sentido diferente, pessoal. Eu estou falando de coisas diferentes, tá? 5 graus Celsius. 5 graus Celsius. Deslocamento de 100 metros. Na horizontal para a direita, tá? Olha a diferença do escalar e do vetorial, tá bom? Então, a partir do momento que eu igualo as duas grandezas vetoriais, isso implica que elas têm o mesmo módulo de intensidade, mesma direção e mesmo sentido, como eu falei aqui no slide anterior. E quando eu coloco simplesmente que
as duas grandezas têm a mesma intensidade, sem o símbolo que demonstra que ele é vetorial, é só isso, mesma intensidade, eu não sei a direção e o sentido, que foi o caso aqui quando eu comparei esses quatro grandezas, tá? Todas têm a mesma intensidade, porém com direção e sentidos diferentes, tá? Então aqui nós temos outro caso explicando isso. Novamente, você pode ver que os dois casos, o tanto V quanto o H, eles têm a mesma intensidade, que é 3 metros, tá? Porém, se eu coloco sentido, direção e sentido, vai ser diferente. Então, observa aqui que ele colocou com símbolo de vetorial igual a 3 metros, está errado. Por quê? Se eu estou falando que é vetorial, eu preciso da direção e do sentido. Quando eu não coloco, se coloco sem o símbolo de vetorial, ou seja, estou só mostrando a intensidade. Novamente aqui, ó, não está demonstrando que é vetorial. Os dois têm a mesma intensidade. A partir do momento que eu coloco, estou demonstrando os vetores, não é a mesma coisa. Eles estão em direção e sentidos diferentes, tudo bem? Como eu falei, eu consigo fazer essas operações com as grandezas vetoriais. Então, eu consigo fazer a soma dessas grandezas e eu consigo fazer também a subtração, tá? Essa aula, ela é específica para a adição vetorial. Então, quando a gente tem um deslocamento aqui, neste caso, ele está mostrando uma pessoa que ela está partindo de João Pessoa e está chegando em Fortaleza, tá? Então, ela está partindo de João Pessoa e ela vem para Fortaleza. Eu posso fazer essa soma de vetores, ou seja, o deslocamento dele, né? Ele é diferente da soma dos dois vetores aqui. Agora, observe quando eu coloco esse valor aqui vetorial, tá? Então, olha só, gente, tem um triângulo aqui, eu consigo resolver isso com Pitágoras, tá bom? No próximo vídeo, eu vou fazer alguns exercícios falando só sobre essa soma vetorial, sobre essa adição vetorial. Então, esse exercício aqui, ele fala que a gente representa as três grandezas de um modo que a origem de uma vai coincidindo com a extremidade, tá? Então, tem a origem coincidindo com a extremidade da anterior, ou seja, elas vão se conectando de maneira que eu possa fazer essa soma. A soma desejada, ela é a grandeza vetorial que tem a origem na origem da primeira grandeza e a extremidade na extremidade da última grandeza, ou seja, tem que se conectar. Aqui ele colocou um outro exemplo, tá? Mostrando, eu tenho esses três vetores, então você vai conectando um no outro para poder fazer a origem, para poder fazer um Pitágoras. A gente tem a do paralelogramo também, mas nós não vamos utilizar nessa aula. E ele fala aqui dos componentes dessa grandeza vetorial, tá? Exatamente dessa questão de partida e chegada, da origem de um com a extremidade de outro, para que a gente possa fazer essa soma. Tá mostrando aí. Isso aqui, pessoal, eu vou passar no exercício, a gente vai entender melhor como realizar esse cálculo, tá? Então, resumindo aqui, tá? Para saber se uma grandeza é escalar ou vetorial, a gente tem que perguntar se cabe ali um para onde. Ou seja, 100 metros. Para onde, professora? Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo? Tá? Então, quando eu tenho a direção e o sentido, é vetorial. Então, a direção é o que há de comum no feixe de retas paralelas, ou seja, todas horizontais ou todas verticais, tá? Se elas são paralelas, elas têm a mesma direção. Agora, o sentido pode ser oposto. Uma pode ir para um lado, enquanto a outra está indo para o outro. Direita, esquerda, cima, baixo, norte, sul, tá bom? Então, a vetorial, ela vai ser, seja lá a letra que a gente está utilizando, grega, latina, não importa, com uma seta na parte superior para demonstrar que é vetorial, tá? E quando eu só estou falando da intensidade, eu posso tirar essa seta, tá? Então, deslocamento a gente sempre vai utilizar grandezas vetoriais. E tem essa adição aí que a gente vai fazer, vai utilizar bastante Pitágoras na próxima aula, tá? Dúvidas? Envie no e-mail que a gente responde. E até o próximo vídeo, pessoal.